O azulejo é uma presença constante na paisagem portuguesa. As hipóteses de combinação de padrões que se produzem num quadrado vidrado, em pares ou em conjuntos de mais unidades, são múltiplas e caleidoscópicas. Há quem tenha aproximado as regras dos padrões que caracterizam a azulejaria à linguagem musical. A ideia de cânon, de ritmo, de variação do motivo, são fórmulas usadas nos desenhos que animam as superfícies das paredes da nossa arquitetura. É a força cenográfica da arte do azulejo e a sua capacidade de animar espaços arquitetónicos que constitui a especificidade e a riqueza desta arte no contexto português. A possibilidade técnica de retirar os azulejos das paredes para onde foram originalmente concebidos permite ao azulejo tornar-se autónomo da entrada de um palácio, das paredes da nave de uma igreja, do lambril de um convento ou de um muro que rodeava um jardim. É a partir desta circunstância que a azulejaria tradicional é museificada. É no antigo convento da Madre de Deus, fundado em 1509 pela Rainha Dona Leonor, que se localiza desde os anos 80 o Museu Nacional do Azulejo. É iniciado na década de 50 do século passado o projeto dirigido pelo engenheiro João Miguel dos Santos Simões de concentrar naquele convento a coleção de azulejos que até então estava reunida no Museu Nacional de Arte Antiga. Em 1980, este acervo de arte em azulejos autonomiza-se e o seu imenso núcleo é instalado definitivamente no edifício na Rua de Madre Deus. É a mais extensa coleção de azulejos no mundo, atualmente com 7.271 números de inventário, e tem vindo a ser enriquecida por aquisições e doações de particulares e instituições. O chamado Fundo Antigo é um vasto espólio que integra as coleções do Museu do Azulejo. Este depósito é constituído por doações de azulejos provenientes de diversos pontos do país. Centenas de caixotes aguardam a organização. Muitas vezes encontram-se na mesma caixa azulejos com variadas policromias, misturados indiferentemente, sem qualquer tipo de critério cronológico, tipológico ou estilístico. Há painéis que, compostos segundo estritas coordenadas, reúnem milhares de azulejos. A perda da ordem e sequência original destes constitui-se como o primeiro enigma a ser resolvido pela equipa de voluntários que, juntamente com os técnicos do museu, participam nesta descoberta. Esta valência torna o Museu Nacional do Azulejo um museu vivo, em permanente mutação. O projeto Devolver ao Olhar, desenvolvido por equipas interdisciplinares que envolvem técnicos de conservação e restauro e inúmeros voluntários, nasceu da tarefa de associar os diversos azulejos do Fundo Antigo, constituindo painéis que possam vir a ser restaurados e integrados nas coleções do museu.
Esta tarefa exige o transporte e abertura dos contentores, a confirmação do conteúdo, a montagem de painéis, a remoção de argamassas, a colagem de azulejos fraturados, o acondicionamento, a inventariação e a nova arrumação nas reservas. Este trabalho que a equipa tem desenvolvido permitiu a identificação de inúmeros padrões e painéis figurativos que, pela sua importância, já se encontram em tratamento para virem a integrar a exposição permanente do museu. Consideremos este museu numa perspectiva do Museu Técnica, um museu que se dedica a um único suporte, o azulejo. O itinerário proposto pelo museu inicia-se com a introdução à evolução da técnica ao longo dos tempos. Considera-se que foi a técnica dos alicatados, introduzidos na Península Ibérica no século XIII e XIV, que deu origem ao azulejo. Estas composições cerâmicas de origem árabe eram constituídas pela justaposição de fragmentos geométricos de várias cores. Os azulejos de aresta e corda seca, técnicas hispano-moriscas, utilizam a impressão do desenho no barro ainda cru, deixando relevos ou arestas na sua superfície. A majólica, introduzida na Península Ibérica no século XVII, é a técnica que se mantém em utilização até aos dias de hoje. Consiste em cobrir o corpo cerâmico com um esmalte estanífero branco, ficando a superfície preparada para receber a pintura. As cores pintadas e os seus brilhos apenas são revelados após a cozedura em alta temperatura. As possibilidades cromáticas, azul, amarelo, verde, castanho, são condicionadas pelas composições das tintas que têm como base diferentes óxidos: cobalto, cobre, estanho, manganês. A exposição permanente do museu ocupa os vários espaços das antigas aulas conventuais do edifício e documenta a história do azulejo em Portugal desde o século XVI à atualidade. Painel de Nossa Senhora da Vida. O Museu Nacional do Azulejo tem dispositivos de comunicação dos seus conteúdos que permitem o acesso a todos. Este painel é considerado uma das obras-primas da azulejaria portuguesa por causa do rigor do desenho e da variedade das cores, raras noutros painéis da mesma época. Pensamos que o seu autor foi Marçal de Matos, que era, por certo, um excelente pintor, pois o trabalho que fez aqui é semelhante ao de uma pintura. Foi executado em 1580, para a Igreja de Santo André, em Lisboa, que caiu com o terremoto de 1755. Estes 1498 azulejos de faiança formam uma grande composição com 5 metros de altura por 4,65 metros de largura. Por cima deste conjunto está representada a Anunciação. Repare no espaço retangular, vazio, marca o lugar onde se encontrava uma janela que permitia a entrada de luz natural, traçando o caminho do Espírito Santo a descer até à Virgem. A relação que estes azulejos estabelecem com a arquitetura é um exemplo das características da azulejaria portuguesa que não se encontram noutras culturas. A caça ao leopardo é um exemplo eloquente da forma ingênua como os pintores portugueses procuravam responder ao gosto dos seus clientes. Realizada a partir da cópia de uma gravura em que alguns elementos foram modificados, como se nota na substituição dos soldados europeus por indígenas africanos coroados como índios do Brasil, este painel protagoniza as viagens dos descobrimentos evocando a abertura de Portugal a outros povos e civilizações. O painel vulgarmente intitulado de Casamento da Galinha é um dos mais enigmáticos dos que se guardam na coleção do Museu Nacional do Azulejo, uma vez que o sentido da sua leitura
ainda não está inteiramente descodificado. Se é evidente a intenção satírica, já o mesmo não se pode dizer quanto ao objeto da crítica. Por ser contemporâneo das guerras da Restauração, tem sido avançada a hipótese de estarmos perante uma obra alusiva às esferas políticas de Portugal que estava então a redefinir-se, constituindo assim uma caricatura e crítica particular a um nicho social dessa época conturbada. Cerca de 1745, a azulejaria reflete as mudanças de gosto na sociedade portuguesa, insinuando-se as formas rococó orgânicas e assimétricas. Disso são exemplo as representações de chinoiserie características do século XVIII que evocavam o mundo asiático tal como era projetado no Ocidente. No silhar figurativo com chinoiserie, as cenas principais são pintadas a manganês, uma cor e um gosto divulgado a partir da manufatura de Sèvres, em França. O poder económico da corte de então, reforçado pelo ouro que começava a chegar do Brasil, permitia a Portugal encomendar azulejos à Holanda, país que melhor os produzia nessa época. A lição de dança do segundo quartel do século XVIII é exemplo da excelência dos azulejos holandeses e da sua técnica de representação exímia, que permitiam a realização de conjuntos monumentais como os da própria Igreja da Madre Deus. No antigo convento onde o Museu Nacional do Azulejo está instalado, é evidente o testemunho da estreita relação da arte do azulejo com a arquitetura. Integram assim o circuito do museu obras nos locais para onde foram idealizadas originalmente, como os painéis Van der Kloot, encomendados para revestir as paredes da nave da igreja do convento. Todos estes painéis tinham uma função específica no local. Podemos ver hoje estas cenas que não percebemos muito o sentido, parecem-nos meramente decorativas, mas para todos os fiéis que vinham ao local da Madre Deus, a esta igreja, no século XVIII, o sentido e a mensagem era perceptível. Tinham à sua disposição uma vida de prazer, de dança, de bailes campestres, ou uma vida de penitência, uma vida de sacrifício, no fundo, a vida das religiosas que aqui estavam neste local. Fruto do espírito da Contra-Reforma, criaram-se cenografias que, através da integração altamente criativa do azulejo no espaço, tornaram esta relação um elemento fundamental na arquitetura do país. O silhar monumental, realizado no século XVII, pertence a um conjunto originalmente concebido para a escadaria do convento de São Bento da Saúde, em Lisboa. O revestimento cerâmico que cobre meia altura da parede foi, neste caso, ajustado à inclinação das escadas, garantindo a dinâmica da composição quando visualizada no movimento ascendente ou descendente do observador. Por este motivo, os azulejos não são quadrados, mas losangos. A configuração deste silhar é única na produção portuguesa. As figuras de convite são consideradas das obras mais originais da produção do azulejo português. Estas figuras masculinas, mais raramente femininas, eram no século XVIII estrategicamente colocadas em patamares, entradas, portas e jardins dos palácios. Em gestos de boas-vindas, de guarda ou apontando o caminho, as figuras de convite animavam os espaços interiores dos grandes edifícios de então, contribuindo deste modo para a encenação de um cotidiano com uma cenografia própria. O painel que hoje designamos o Grande Panorama de Lisboa é talvez a principal obra do Museu Nacional do Azulejo, uma das mais importantes da história da azulejaria portuguesa. Ele foi feito para o Palácio dos Condes de Tentugal e aqui podemos ver como seria a cidade de Lisboa antes do terremoto de 1755. E, portanto, vamos viajando no painel. Num dos extremos temos aqui uma representação da Madre Deus, o local onde nos encontramos, e vamos podendo caminhar, observando as construções e a vida, o cotidiano da cidade de Lisboa no início do século XVIII. Temos aqui uma zona muito agitada, com uma série de figuras, que é o Mercado da Ribeira, junto à Casa dos Bicos, com uma série de vendas de peixes, que eram afamadas na época, e temos esta visão de grande dimensão, muito alargada, com uma perspectiva desmesurada, que mostra o Terreiro do Paço e o grande Palácio Real, destruído com o terremoto de 1755. Em cima, quase a sair da própria
do limite do painel temos o castelo que domina toda a cidade. A escala do palácio, de alguma forma, diz-nos, indicia-nos a própria estrutura do painel no local. Hoje nós temos estes azulejos colocados como um panorama, mas originalmente eles estavam colocados numa sala do Palácio dos Condes de Tentugal, de forma ao observador ter uma perspectiva de 360 graus, ou seja, a pessoa entrava na sala e, rodando sobre si própria, tinha uma visão de cima da cidade, um ponto de vista de uma gaivota, ou, se quisermos, uma perspectiva mais iconológica, a perspectiva de Deus olhando para a cidade. E, portanto, vamos vendo todo o caserio da cidade, o cotidiano, figuras que caminham, etc., até chegarmos aqui à zona de São Bento, dominada pelo convento, hoje Assembleia da República, e este bairro, que é muito importante para nós que estudamos cerâmica, que é o bairro das Olarias. Hoje fica localizado na zona entre as Janelas Verdes e a Lapa, e vemos aqui então as chaminés a deitar fumo, mostrando toda a atividade na execução de painéis de azulejos e de cerâmica. Um paradigma da especificidade da arte do azulejo português e da sua integração na arquitetura é o conjunto azulejar reunido no Palácio Fronteira, em Lisboa. Este palácio ocupa um lugar único na azulejaria portuguesa do século XVII, onde se encontram ainda, in situ, designadamente ao ar livre, vários exemplos desta arte. Nos painéis que ladeiam a Sala das Batalhas, testemunham-se as histórias da Guerra da Restauração. É um pouco uma espécie de uma banda desenhada com vários episódios da Guerra da Restauração, mas curiosamente verifica-se que o texto é muito menos verdadeiro do que a imagem. Quer dizer, o texto é sempre glorioso, a imagem também, em todo caso, mas há mais rigor, digamos assim, na representação gráfica do que na representação escrita. Os números, claro, que não dão números de mortes, de presas, de capturas, etc. Pois, claro, tem sempre termos encomiástico, glorioso, e sempre vitorioso o exército português, etc. Mas, portanto, a linguagem do texto é mais enfática do que a linguagem do desenho, que é mais real. O que me parece importante também salientar aqui é que os azulejos desta casa são feitos num momento de transição da azulejaria polícroma para a azulejaria azul e branco. Nesta sala, realmente, olhando assim à primeira vista, parece-me que são azulejos de azul e branco. No entanto, não é verdade, porque os penachos dos oficiais e as faixas dos oficiais, os canhões são verde e, por exemplo, às vezes quando se vê que os canhões estão a fazer fogo, há uma pontinha de amarelo na boca dos canhões. Quer dizer, os artesãos portugueses da época, portanto isto no terceiro quartel do século XVII, não estavam habituados a trabalhar a azul e branco. E era um bocadinho contrafeito. Eu lembro do engenheiro Santos Simões me ter falado disso exatamente a propósito destes azulejos aqui desta sala. E era um bocadinho contrafeitos que eles estavam a trabalhar, de maneira que quando podiam, de vez em quando metiam um bocadinho de cor. Aqui no terraço já há as duas coisas, vê-se alguns azulejos polícromos, e depois há os azulejos holandeses, que esses são, então, completamente azuis e brancos, já com o claro escuro, com outra técnica, porque o nosso azulejador da época não era um azulejador com escola, quer dizer, tinha a sua escola, mas eram escolas muito pouco eruditas, portanto não aprendia a desenhar. Embora tivessem uma grande capacidade expressiva, eles utilizassem muitíssimo bem o contorno, mas, obviamente, não eram desenhos eruditos. A azulejaria contemporânea também está representada na coleção do Museu Nacional do Azulejo. A partir do século XIX, o azulejo assume um papel importante no espaço público, declarado no revestimento intensivo de fachadas. As fábricas de Lisboa, Aveiro e Porto tornam-se os principais núcleos de produção de azulejos da época. Os anos 50 representam um importante momento de renovação e reintegração do azulejo na arquitetura. Este recuperar da expressão deve-se ao contributo de vários arquitetos modernistas como Keil do Amaral, Vítor Pala e Bento de Almeida, em Lisboa, e Fernando Tavra e José Carlos Loureiro, no Porto. Esta década foi também da afirmação de diversos pintores que, não tendo formação em cerâmica, conceberam trabalhos em azulejo realizados pela fábrica Viúva Lamego.
São representativos desta fase os 4 painéis monumentais aplicados em 1959 na Avenida Infante Santo, em Lisboa, realizados por Carlos Botelho, Júlio Pomar, com Alice Jorge, Sá Nogueira e Maria Keila. O painel de Maria Keila é exemplar na concepção e adaptação ao espaço que ocupa. É notável a elaboração do padrão em que múltiplas variações das formas geométricas se vão destendendo ou alargando até se transformarem nas velas de um barco, na figura de um pescador ou de uma criança. Na sua criação em 1959, o Metropolitano de Lisboa, ao optar pelo revestimento em azulejo nas suas estações, retomou assim o uso deste quadrado cerâmico no espaço público. O convite a vários artistas nacionais e internacionais para a concepção da decoração das estações proporcionou uma renovação do azulejo. A coleção do Museu Nacional do Azulejo integra réplicas de secções dos painéis de revestimento das múltiplas intervenções realizadas ao longo das várias fases de expansão do metro. É também possível identificar as referências que estes artistas contemporâneos utilizaram nas suas intervenções. A memória da padronagem hispano-mourisca do século XVI é invocada, por exemplo, nos revestimentos que Maria Keila desenhou nos anos 60 para as estações de metro, em que a dinâmica dos ritmos visuais nos azulejos com barras e ângulos retos permite infinitos labirintos. Do mesmo modo, as figuras de convite do século XVIII são citadas por Eduardo Neri nas representações cinéticas que concebeu, nos anos 90, para os painéis da estação do Campo Grande. António da Costa concebeu os enormes painéis da estação de metro do Cais do Sodré. O azulejo, que se tem vindo a reinventar ao longo dos tempos, é uma expressão artística diferenciadora da cultura portuguesa no mundo. No Museu Nacional do Azulejo, conhecemos a sua história e reconhecemos a sua importância.